Presidente Lula decide permitir saidinha de presos para visitar a família. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o governo mente e classificou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente. Ministra do Planejamento disse que o governo estuda reajuste de 19% aos servidores até o fim do atual mandato. Pelo menos 9 pessoas morreram em acidente de ônibus perto de Teixeira de Freitas, na Bahia. O.J. Simpson, um dos mais famosos jogadores da Liga de Futebol Americano, morreu aos 76 anos, vítima de câncer. Doença de Parkinson, que afeta 8,5 milhões de pessoas no mundo, começa a atingir jovens e até crianças. Especialistas japoneses recomendam que a melhor receita para espantar a raiva não é xingar o colega, mas escrever tudo em um papel, rasgar e jogar fora. E um projeto no sul do Brasil já livrou o meio ambiente de 700 milhões de tampinhas e ajudou organizações assistenciais. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula vetou parcialmente hoje o projeto de lei da saidinha para permitir que os detentos saiam da prisão para visitar parentes. Além de bom comportamento, eles deverão ter cumprido 1/6 da pena e usar tornozeleira eletrônica. Atualmente, a lei concede a saidinha a detentos do regime semiaberto que apresentam bom comportamento. As saídas de até 7 dias podem ser realizadas 4 vezes ao ano, geralmente em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães e também até mesmo a Páscoa. Um outro detalhe importante é o seguinte, que os presos também devem informar o local onde passarão a noite e são proibidos ali de frequentar bares e casas noturnas. Não tem direito a esse benefício os detentos que tenham aí cometido crimes hediondos, que são considerados aqueles crimes mais graves. No entanto, pelo texto aprovado neste ano, lá pelo Congresso Nacional, os presos do regime semiaberto apenas poderão deixar a prisão para estudar ou trabalhar. Além disso, estabelece a realização de um exame criminológico favorável para a progressão do regime. Um outro detalhe também é que a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, é contrária ao projeto. Em parecer enviado ao presidente Lula, a entidade afirma que a mudança representa um obstáculo para a ressocialização desses presos. Quem também fez um alerta foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que alertou o seguinte, que o fim das regras atuais podem causar descontentamento nos presídios e aí, por fim, levando a possíveis rebeliões. Um detalhe importante é que no Brasil o número de presos passou de 826 mil para quase 840 mil. De dezembro de 2022 a junho de 2023, na estatística mais recente. Ou seja, é um ponto importante que foi inclusive colocado, apresentado pelo Ministério da Justiça, por Ricardo Lewandowski, ao presidente Lula quando questionado sobre o projeto das saidinhas, ou PL das saidinhas, aprovado pelo Congresso Nacional. A oposição no Congresso acredita que a situação não vai ficar assim. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, disse que o veto será derrubado com a maior facilidade. A opinião foi compartilhada agora à noite por outros partidos do Centrão. O deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, por exemplo, disse também acreditar em uma derrubada sem muitos problemas. E pelo menos 9 pessoas morreram em um acidente na BR-101, perto da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Dezenas ficaram feridas. Uma das suspeitas é que o motorista do ônibus de turismo foi prejudicado pelo farol alto de um veículo que trafegava no sentido contrário. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã na altura do quilômetro 885 da BR-101 em Teixeira de Freitas. No veículo estavam 34 pessoas que saíram do Rio de Janeiro numa excursão para Porto Seguro. 18 vítimas no momento estão na enfermaria com escoriações e estado com escoriações leves.
e 6 vítimas foram encaminhadas diretamente ao bloco cirúrgico. Dessas 6 vítimas, tinha uma paciente muito grave, com diversas fraturas em pelve, braços e hemorragia, tendo 8 paradas durante o procedimento cirúrgico, vindo a óbito, não resistiu aos ferimentos. O ônibus bateu num barranco e tombou às margens da rodovia. De acordo com a PRF, o excesso de velocidade para o trecho pode ter sido a causa do acidente, que será investigada junto com o Departamento de Polícia Técnica. Os 2 condutores do veículo não se feriram, de acordo com a polícia. Eles estavam utilizando o cinto de segurança. Segundo as autoridades, dada a dinâmica do acidente, tudo leva a crer que os passageiros estavam sem cinto. Contudo, todas as causas ainda serão apuradas. O ônibus de turismo saiu ontem à tarde do bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. No momento do acidente, todos estavam acordados. A aposentada Vânia Pedrita é uma das sobreviventes. Um carro passou pela gente, piscou o farol muito alto. Eu acredito que ali o motorista deve ter perdido a visão. Ou não sei se ele jogou para cima do caminhão, entendeu? Porque foi uma luz um farol assim muito forte. Aí, logo que o caminhão passou pela gente, o carro começou a balançar e aí nós batemos num barranco e entramos numa calha de chuva. Aí o ônibus virou, entendeu? Ele tombou. Aí ficou todo mundo preso. O ônibus pertence à empresa RM Viagens e Turismo. Ela informou por meio de nota que está empenhada em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos e se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos do acidente. 26 armas sumiram da sede da Guarda Civil Metropolitana de Cajamar, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no dia 22 de março, mas só foi registrado anteontem e divulgado hoje. A sala onde estava guardado o armamento que seria enviado para manutenção não tem câmera de segurança. Os responsáveis pela vigilância do local foram afastados, enquanto são feitas investigações para esclarecer o que aconteceu. O promotor de justiça Lincoln Garia informou hoje que a Operação Fim de Linha, que já denunciou o envolvimento dos proprietários de empresas de ônibus com o crime organizado, terá que ampliar as investigações. Ele defende a revisão de todos os contratos e a apuração do possível envolvimento de agentes públicos e até políticos no esquema. A operação balançou o setor de transportes da cidade de São Paulo. Os alvos foram as empresas Transwolf e a UpBus, que juntas mobilizam 1.500 ônibus. A Transwolf é responsável por operar mais de 1.400 ônibus na zona sul da capital. Já a UpBus realiza o serviço nas zonas norte e leste. As duas empresas juntas receberam mais de 800 milhões de reais da prefeitura da cidade no ano passado. A lavagem de dinheiro acontecia da seguinte forma: o dinheiro vindo do primeiro comando da capital, fruto do tráfico, roubo e outras atividades, era colocado na empresa de ônibus por meio de laranjas, acostumados em ocultar patrimônio. Essas pessoas investiam esse dinheiro em manutenções e até mesmo compravam ônibus. Após esse primeiro passo, as empresas distribuíam os valores, mesmo se ela estivesse com prejuízo. Um exemplo aconteceu entre os anos de 2015 e 2022, onde um dos sócios da empresa recebeu 14 milhões e 800 mil reais, período em que a empresa teve prejuízo de 5 milhões de reais. As empresas também se aproveitavam de impostos fraudulentos e créditos inexistentes, que somavam pelo menos 25 milhões de reais. E após supostamente compensarem os valores, as empresas conseguiam participar das licitações. Após receberem o dinheiro, os integrantes das facções criminosas investiam os lucros em bens, como carros de luxo e imóveis, por meio de diversas empresas de participação e revendedoras. Nesta semana, 4 pessoas foram presas, 3 delas a partir de mandados e uma em flagrante. Um dos presos foi Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, dono da Transwolf. Ele foi um peroeiro clandestino antes de assumir o controle da empresa, fundada por sua mulher em 1987.
2007. Em 2006, então presidente da Coperpan, Pandora foi preso sob acusação de ter financiado a tentativa de resgate de Nivaldo Eli Flauzino Alves, irmão de Branco, líder do PCC na época, na cadeia pública de Santo André. Já Robson Lopes Pontes é um dos coordenadores das linhas que atendem Santo Amaro, Capão Redondo e Campo Limpo. Também foram presos Joelson Santos da Silva, sócio da Transwolf, e Hélio Rodrigues dos Santos, que foi detido em flagrante por porte ilegal de arma durante buscas na sede da empresa. Já Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, suspeito de integrar o PCC, está foragido. Ao todo, 26 pessoas foram denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público por participação no esquema. Agora a Prefeitura nomeou 2 funcionários da SP Trans para manter a circulação de ônibus e reforçou a segurança nas garagens das empresas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve ser responsabilizado sobre mortes ou ferimentos causados em operações policiais. As vítimas também poderão pedir indenização. A decisão diz que cabe à União, o Estado ou o município provar que não teve relação com o episódio. Também foi definido que, mesmo se a perícia não identificar a origem do disparo, o Estado não está isento de culpa. A decisão foi tomada após o caso de um homem ser morto por uma bala perdida durante um tiroteio que envolveu o Exército no Rio de Janeiro. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação para desarticular um esquema criminoso em cidades de Minas Gerais para promover a entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos com o uso de documentos falsos. De acordo com as investigações, ao menos 115 pessoas, inclusive crianças, foram enviadas ilegalmente para os Estados Unidos desde 2020 com o uso de documentos falsos, o que gerou movimentação de 11 milhões e meio de dólares. De acordo com o delegado responsável pela operação, os imigrantes se valiam do sistema chamado Caicai, no qual os imigrantes constituíam famílias de forma ilegal, em que documentos de identidade de crianças eram falsificados para comprovar um suposto parentesco, de forma a garantir um acesso facilitado via fronteira do México com os Estados Unidos. O grupo conseguia passaportes materialmente válidos, mas que não tinham visto. A atual política migratória norte-americana, segundo Amato, permite que pais com crianças respondam a processo de imigração ilegal em liberdade. Com isso, todos entravam e desapareciam. Cada núcleo familiar pagava, em média, $12 mil aos facilitadores. A PF chegou a pedir a prisão preventiva dos 8 investigados no esquema, por eles estarem viajando com frequência aos Estados Unidos e à América Central. A Polícia Federal afirmou ainda que o esquema era tão estruturado que, além das falsificações de documentos, havia uma pousada em Belo Horizonte que servia de base para os brasileiros resolverem as questões antes da partida para os Estados Unidos, como compra de passagens e resoluções dos trâmites burocráticos e ilegais. E você vai ver a seguir que a ministra da Gestão disse que o governo estuda reajuste de 19% aos servidores até o fim do atual mandato. E você vai ver também o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo mente e classificou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de incompetente. A ministra do Planejamento, Esther Dweck, disse hoje que o governo deverá reajustar os salários dos servidores públicos em até 19% até o fim do atual mandato. Mas este ano não será possível dar nada. O governo está negociando para evitar a ampliação das greves do funcionalismo.
É praticamente unânime dentro do governo federal de que não há previsão de reajuste salarial para os servidores públicos federais neste ano. E por dois motivos. O aumento linear de 9% autorizado em 2023, que está impactando o orçamento de 2024, e o fato do arcabouço fiscal, a nova regra para as contas públicas aprovado no ano passado, estabelecer que há um limite máximo de aumento real acima da inflação de 2,5% para os gastos do governo a cada ano. Com isso, a equipe econômica tem que acomodar as pressões por despesas dentro desse teto. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais 9%, né, 4,5% ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo, no mínimo 18%. Na verdade, é 19%, porque como se acumula um aumento em cima do outro, o aumento seria 19,03%, que é um aumento acima da inflação do período, né, é importante dizer isso. Então, por isso, ninguém teria perda ao longo do mandato do presidente Lula, mas a gente não teria uma facilidade de recuperar a perda que ocorreu nos governos anteriores, especialmente no governo imediatamente anterior ao presidente Lula agora, né? Por falta de qualquer reajuste dos servidores naquele momento. Hoje, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniram aqui no Palácio do Planalto com dirigentes da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior. Funcionários e professores dos institutos federais paralisaram na última segunda-feira e prometem estender a mobilização para os programas sociais executados pelas instituições. Além disso, técnicos das universidades estão em greve desde o dia 11 de março e professores do ensino superior, por sua vez, aprovaram o indicativo de greve a partir da próxima segunda-feira. O governo já propôs à categoria o aumento de benefícios a partir de 1º de maio. Pela proposta, o auxílio alimentação passaria de R$ 658 para R$ 1.000, auxílio saúde de R$ 144 para R$ 215 e o auxílio creche de R$ 321 para R$ 484,90. Além disso, o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos espera apresentar uma contraproposta de reajuste salarial para professores e técnicos administrativos das universidades federais em até 2 semanas. A gente montou um grupo, né? O MEC já tinha esse grupo com os técnicos, né? Com as representações dos técnicos. O Ministério da Gestão entrou nesse grupo. O ministro Camilo deu 30 dias para que esse grupo fizesse uma proposta. A gente tem uma análise de tudo que os técnicos estão pedindo em termos de reestruturação da carreira. A gente já conversou com eles o que a gente consegue atender, o que a gente não consegue. A gente já montou e eles fizeram até um simulador para a gente poder ter noção de impacto orçamentário. E isso está totalmente pronto. O que a gente está discutindo agora dentro do governo é justamente esse espaço orçamentário para que a gente faça uma contraproposta. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, elevou o tom das críticas contra o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira afirmou que o petista é seu desafeto pessoal e incompetente. As declarações foram dadas à imprensa em um evento do agronegócio no Paraná, um dia após o plenário da Câmara ter aprovado a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, sem partido, do Rio de Janeiro, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. O presidente da Câmara foi questionado por jornalistas sobre a avaliação de parlamentares de que ele saiu enfraquecido, uma vez que seus principais aliados encabeçaram as articulações pela derrubada da detenção. Arthur Lira respondeu que isso não aconteceu e que as pessoas estão repercutindo mentiras plantadas pelo atual governo. Para se defender, Alexandre Padilha publicou um vídeo nas redes sociais onde Lula elogia o seu trabalho no cargo, qualificado como o mais espinhoso do governo. Economistas do Banco Mundial disseram que os consumidores da América Latina e do Caribe pagam preços mais altos do que o resto do mundo pela falta de concorrência no mercado. Dessa forma, grandes empresários e algumas companhias dominam e influenciam os mercados e têm poucos estímulos para inovar. De acordo com os economistas, o crescimento estagnou, mesmo com os avanços significativos da estabilização econômica. O Banco Mundial prevê que a economia regional cresça 1,6% este ano e 2,7% no ano que vem. Taxas consideradas baixas em comparação com todas as outras regiões do mundo e insuficientes para impulsionar a prosperidade. O comércio brasileiro desacelerou em fevereiro, mas ficou bem acima das expectativas. Fechou o mês em alta de 1%,
contra 2,8 de janeiro. Houve aumento de 6 das 8 atividades pesquisadas. Pelo balanço divulgado hoje pelo IBGE, o que impulsionou o resultado foram as compras com dinheiro de crediário, com maiores vendas de veículos, móveis e eletrodomésticos. Também se destacaram os itens relacionados à saúde, com o consumidor gastando mais com remédios e planos de saúde. Os perfumes também saíram bem. O mercado financeiro não apresentou grandes oscilações. A expectativa é pela divulgação de novos indicadores, como o do setor de serviços, o que está previsto para amanhã. E como hoje não surgiram muitas novidades no exterior, o dólar subiu 0,25% e fechou cotado em R$ 5,09 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,51%, aos 127.396 pontos. E o Banco Central lançou hoje uma moeda comemorativa de R$ 5,00 em celebração aos 200 anos da criação da primeira Constituição do Brasil. A moeda comemorativa é de prata e pesa 28 gramas. Na parte da frente, ela tem um livro da primeira Constituição brasileira aberto com as páginas em cor amarelada, representando a antiguidade. Também há uma pena ao lado, que, segundo o BC, foi material usado para escrever o texto. A parte de trás mostra o prédio do Congresso. O Banco Central informou que o item vai ser vendido por R$ 440. Em nota, o BC afirmou que a tiragem inicial da moeda será de 3.000 unidades. A venda será pelo site Clube da Medalha. E um dos principais motivos que levam os brasileiros a caírem na malha fina na hora de declarar o imposto de renda são os erros na hora de declarar as despesas de saúde. Como essa dedução não possui limite de valor, o contribuinte costuma falhar muito. Para evitar esse problema, é recomendado ter as notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento para justificar as despesas. Esses comprovantes ainda devem estar no nome do contribuinte. O prazo de entrega da declaração vai até o dia 31 de maio. Quem atrasar terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. E as mulheres superaram os homens na agricultura familiar. Hoje, elas representam mais de 60% da lista de fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal. Elas comercializam sua produção e avançam no alcance da autonomia econômica. Comprar de quem produz para levar à mesa de quem precisa. Essa é a missão do Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal. O PAA foi retomado no ano passado e de lá para cá chegou ao marco de R$ 1 bilhão em recursos destinados à aquisição de 164 mil toneladas de alimentos provenientes de aproximadamente 82 mil agricultores de todo o Brasil. Entre eles, mulheres que foram incluídas no grupo prioritário do programa em 2023. A Lei 14.628 garante a participação feminina mínima de 50% na execução do programa, a fim de reconhecer o papel fundamental desempenhado pelas brasileiras na agricultura familiar. Dos quase 82 mil produtores registrados no programa no ano passado, 50 mil eram mulheres. O aumento foi observado em 23 unidades da Federação e no Distrito Federal. Mas o maior número de fornecedoras veio da Bahia, do Maranhão, Minas Gerais, Alagoas e Pará. Sobre a participação das mulheres, Lilian Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento, ressaltou que mulheres desempenham papel determinante no enfrentamento à fome e à desnutrição no país. E culturalmente no Brasil, são elas que guardam e repassam aos filhos e filhas os saberes ancestrais sobre alimentação e bem-estar familiar. E muitas vezes são as principais responsáveis
responsáveis por organizar ou prover a alimentação de toda a família, além de cumprirem um importante papel na preservação da biodiversidade. No ano passado, os alimentos adquiridos por meio do programa foram destinados a pouco mais de 9.500 entidades socioassistenciais, além de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. E veja a seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que considera a polêmica envolvendo o bilionário Elon Musk como um caso encerrado. E veja também, O.J. Simpson, um dos mais famosos jogadores da Liga de Futebol Americano, morreu aos 76 anos vítima de câncer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira que já foram dadas as respostas necessárias e classificou de página virada as recentes declarações do empresário Elon Musk sobre decisões do ministro Alexandre de Moraes. Barroso afirmou que qualquer coisa que for feita deverá ser resolvida na justiça. O ministro se referiu à ameaça de Musk de não cumprir mais decisões do Supremo que restringam contas do X. Barroso também foi questionado sobre um possível bloqueio da rede social no Brasil. Sobre esse assunto, o ministro respondeu que o país tem leis e juízes e que existem sanções previstas para quem descumprir decisões judiciais. E enfatizou que, se houver descumprimento, haverá consequências. Nesta semana, o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X e da fabricante de veículos elétricos Tesla, realizou uma série de postagens criticando o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Questionou o que ele considera censura e prometeu desobedecer todas as restrições judiciais, alegando que Moraes ameaçou prender funcionários do X no Brasil. Além disso, no domingo, Musk acusou Moraes de trair descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro. O bilionário também defendeu que o ministro renuncie ou seja destituído do cargo. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a inclusão de Musk entre os investigados do chamado Inquérito das Milícias Digitais, que apura a atuação criminosa de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais para influenciar processos políticos. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Parkinson, que afeta 8,5 milhões de pessoas no mundo inteiro. E agora começou a atingir também pessoas mais jovens. O envelhecimento da população, condição de vida exaustiva e fatores genéticos são as causas mais estudadas quando o assunto é doença de Parkinson. De acordo com os estudos, até 2030 haverá quase 50% de aumento nos diagnósticos da doença, que muitas vezes é caracterizada por tremores, mas também pode causar rigidez muscular e outras adversidades do sistema neural. Um mistério para a ciência e para quem é atingido por ela. Nós temos uma região do cérebro que começa a produzir menos de uma substância do que ela produziria, que é a dopamina. E essa substância em menor quantidade leva a todos esses sintomas que a gente conhece. Ela é uma doença progressiva, né? Então cada paciente cada indivíduo vai ter uma doença de uma maneira diferente. Nós vamos ter indivíduos com doenças mais leves, indivíduos que não vão precisar de tanta medicação, de tratamento mais específico, enquanto nós vamos ter indivíduos que têm uma piora mais progressiva, uma piora um pouco mais severa desses sintomas e que vão ter maiores limitações. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma doença que geralmente é associada à idade avançada, mas os números de casos precoces vêm aumentando. Nós temos os casos de Parkinson precoce, que é quando ele ocorre antes dos 45 anos, e inclusive casos de Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil, que são pessoas abaixo de 21 anos que começam com a doença. O Parkinson entrou na vida da Tatiana de forma precoce, aos 37 anos. E há 10 ela vem travando uma batalha contra a doença, que chegou no momento mais importante da vida de uma mulher, na maternidade. Aos 37 anos, realmente, eu fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava com meu filho com 4 meses, tá?
Nesse período, realmente, eu não aceitei. É um tratamento contínuo, a cada 4 horas eu tenho que estar tomando para realmente eu ter um movimento melhor, uma qualidade de vida melhor. E para enfrentar a doença e saber mais sobre ela, Tati, como é conhecida, não ficou parada. Foi atrás de buscar e levar informações para outros portadores. Assim, fundaram um núcleo de apoio aos parkinsonianos e reativaram um grupo de estudos e bem-estar em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, onde 2 vezes por semana realizam práticas de fisioterapia e educação física para melhorar as condições de vida. Trazer realmente qualidade de vida melhor para todos os portadores, informações, aconchego, um acolho, um carinho, um abraço, principalmente para quem recebe o primeiro diagnóstico, não tem onde procurar ajuda, orientações, e a gente quer ser realmente esse núcleo, essa família realmente para estar dando esse apoio para todos os parkinsonianos e os familiares. Para a Tati, a chegada do Parkinson, mesmo que precoce, abriu as portas para um novo mundo, onde o poder ajudar o próximo lhe dá mais forças para continuar enfrentando a doença. Hoje, vamos dizer que é a minha força, vamos dizer que eu tiro a força realmente para estar ajudando as outras pessoas, porque eu sei que tem as pessoas que precisam de mim, então é onde eu realmente estou tirando mais forças para encarar o Parkinson na minha vida. Um grupo de cientistas brasileiros descobriu que os macacos prego-amarelo, uma espécie típica do Brasil e Bolívia, também desenvolvem a doença do Alzheimer. Os pesquisadores analisaram o cérebro de 3 primatas dessa espécie, que morreram aos 9, 29 e 33 anos, respectivamente. O macaco de 9 anos, o mais jovem do grupo, não tinha qualquer alteração, enquanto os mais velhos apresentavam as mudanças típicas da enfermidade, como a inflamação e o acúmulo de proteínas danosas. O projeto começou a partir de uma aliança entre 2 importantes universidades brasileiras. De um lado, a Universidade de Brasília, que possui um centro de primatologia e é especialista em avaliar diferentes tipos de macacos. Do outro, a Universidade de São Paulo, que abriga um importante departamento de neurologia com equipamentos avançados. O trabalho está apenas nos primeiros passos. Os especialistas estão otimistas com a descoberta que pode abrir novas perspectivas de pesquisas para o desenvolvimento de exames de diagnóstico e remédios contra o Alzheimer, já que até o momento os remédios disponíveis atuam apenas em alguns sintomas específicos da demência e não são capazes de frear a progressão da doença. Cientistas revelam que bastam 15 minutos diários de um certo hábito para aumentar a imunidade do corpo. A constatação foi apresentada este mês, durante o encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia. Foram pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que descobriram que bastam apenas 15 minutinhos de atividades físicas por dia para aumentar a imunidade. E não precisa ser nenhum exercício de alta intensidade, não. Para chegar a essa conclusão, os cientistas recrutaram 10 voluntários com idades entre 18 e 40 anos que se exercitaram numa bicicleta ergométrica por 30 minutos. E aí o sangue desses participantes foi coletado em 3 momentos. Antes da sessão, 15 minutos após o início dela e no final da atividade, meia hora depois. E já nessa amostra do sangue coletado 15 minutos depois que os voluntários começaram a pedalar, o nível de células natural killer, também chamadas de NK, já tinha subido. Essas células fazem parte da primeira linha de defesa do sistema imunológico e ajudam a identificar agentes invasores, como vírus e bactérias. Os cientistas ressaltam que mobilizar mais dessas células pode levar a uma maior proteção do corpo contra infecções, reduzir a probabilidade de desenvolver certas doenças e ainda ajuda a melhorar os desfechos de alguns diagnósticos por meio do controle das infecções de forma mais eficaz. E esse resultado de aumento das células NK no sangue foi obtido apenas nos primeiros 15 minutos de exercício, porque depois disso, na coleta do sangue feita na marca dos 30 minutos, não foi observado nenhum aumento dessa defesa. Portanto, esse novo estudo já pode encorajar aqueles
aqueles que têm pouco tempo na rotina a começar a praticar algum tipo de atividade física, pelo menos esses 15 minutinhos por dia. Porque além de ser benéfico para a saúde como um todo, ainda tem mais uma vantagem descoberta nessa pesquisa. Os cientistas acreditam que esse aumento das células NK após esses 15 minutos de atividade física pode ajudar até os pacientes oncológicos. Isso porque as células NK também são conhecidas por matar as células cancerígenas. O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, astro e locutor, faleceu nos Estados Unidos em decorrência de um câncer. A informação foi passada em suas redes sociais. O atleta, altamente condecorado por suas performances dentro do campo, ficou ainda mais conhecido após um julgamento envolvendo ele e a morte de sua esposa. O.J. Simpson se tornou talvez uma das figuras mais controversas do final do século XX, depois que foi acusado dos assassinatos de sua esposa e um amigo dela. Um júri considerou-o inocente no que foi chamado como o julgamento do século, que viu o fascínio dos Estados Unidos pelas celebridades colidir com as dificuldades das questões de raça, bem como questões de classe, policiamento e justiça criminal. Essa história do julgamento se tornou até uma série televisiva e, até hoje, as opiniões sobre a sua inocência ou culpa no caso da morte da esposa dividem opiniões nos Estados Unidos. O.J. Simpson morreu aos 76 anos. A Suécia está prestes a se tornar o primeiro país livre do tabaco de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde e da União Europeia. A abordagem sueca combina métodos de controle do tabagismo com estratégias de minimização de danos. O país europeu está a caminho de um feito histórico. Com uma população de 5,6% de fumantes, a Suécia está cada vez mais próxima de ser a primeira nação livre do tabagismo no mundo. A constatação foi observada a partir de parâmetros adotados pela Organização Mundial da Saúde e pela União Europeia. O controle do tabaco é um dos maiores desafios de saúde pública dos tempos atuais. A União Europeia, por exemplo, que registra uma média de 23% de fumantes, pretende se tornar um continente livre do tabaco até 2040, o que ocorre quando o percentual de viciados cai para apenas 5% da população. A abordagem da Suécia, que combina métodos de controle do tabagismo com estratégias de minimização de danos, pode salvar 3.500.000 vidas na próxima década, se outros países do bloco adotarem medidas semelhantes. Um foguete russo decolou para um voo de teste nesta quinta-feira, depois que tentativas anteriores de lançamento foram abortadas nos segundos finais da contagem regressiva. No começo da semana, outros 2 lançamentos foram suspensos nos últimos segundos da contagem regressiva. Angara A5, uma poderosa espaçonave projetada para transportar cargas pesadas para a órbita da Terra, decolou do cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo. Segundo a Roscosmos, as tentativas de lançamento na terça e quarta-feira foram canceladas devido a uma falha no sistema de pressurização de um tanque oxidante e no sistema de controle do motor. Uma transmissão da Roscosmos mostrou que a nave atingiu uma altitude de 268 quilômetros, 13 minutos após a decolagem. O programa espacial da Rússia foi atingido por uma série de reveses importantes nos últimos anos. Moscou planeja utilizar sua capacidade de carga para entregar módulos para um rival da ISS, que espera construir nos próximos anos. E veja a seguir, especialistas japoneses recomendam que a melhor receita para espantar a raiva não é xingar o colega, mas escrever tudo em um papel, rasgar e jogar fora. E veja também, um projeto no sul do Brasil já livrou o meio ambiente de 700 milhões de tampinhas e ajudou organizações assistenciais.
Foi divulgado hoje o ranking dos estados com mais superdotados no Brasil. E São Paulo ficou em primeiro lugar com 1.552 pessoas. Em seguida vem Rio de Janeiro, com 376. E Minas Gerais, com 284. Os dados são da Associação Mensa Brasil, representante oficial da Mensa Internacional, maior e mais antiga organização de alto quociente de inteligência do mundo. Ao todo, a entidade identificou 3.500 brasileiros com altas habilidades no território nacional e mais outras 20 no exterior. Do total de superdotados identificados, 25% são crianças e adolescentes. A primeira a entrar no Mensa Brasil tinha apenas 9 anos de idade, em setembro de 2006. Hoje em dia, aos 2 ou 3 anos de idade, já é possível entrar na entidade. A fundação foi criada com o propósito de defender os direitos e garantias dos superdotados, ao mesmo tempo em que busca desenvolver e aproveitar o potencial intelectual deles. Como parte da missão, a Mensa tem conduzido regularmente rodadas de testes em várias cidades do Brasil para identificar pessoas com superdotação. Além disso, a entidade está empenhada em promover uma série de atividades, incluindo iniciativas educacionais, programas de assistência social e apoio à pesquisa. Um ponto importante levantado pela entidade é a falta de um sistema nacional estruturado para avaliar a inteligência de crianças matriculadas no ensino infantil e fundamental, tanto da rede pública quanto privada. Essa avaliação seria essencial para identificar esses superinteligentes logo nos primeiros anos de escolarização, o que ajudaria no desenvolvimento e aproveitamento das habilidades. A Associação Mensa Brasil, fundada em 2002, é uma comunidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais. O único requisito de ingresso é possuir QI acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência. A tecnologia dentro do esporte tem se tornado quase que indispensável e surgiu uma novidade que poderá auxiliar ainda mais a arbitragem. O campeonato inglês usará ainda este ano o impedimento semiautomático. A Premier League anunciou após muitos debates e reuniões que todos os clubes concordaram com a ferramenta que permite que as decisões sobre impedimentos sejam tomadas com maior rapidez, precisão e com facilidade de reprodução. A nova tecnologia, que já foi usada durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, é baseada em rastreamento óptico do jogador, com 12 câmeras de rastreamento para a bola e 29 pontos de dados de cada jogador. Todas as informações de movimentações dos jogadores e da bola são processados em tempo real por uma inteligência artificial que aciona um alerta ao VAR quando um impedimento é identificado. Sendo assim, o árbitro de vídeo valida se o ponto de chute e a linha do impedimento estão corretos e informa ao árbitro de campo a decisão. E, segundo a Organização da Liga Inglesa de Futebol, o sistema que será implementado também produzirá gráficos de transmissão de alta qualidade para garantir uma experiência aprimorada no estádio e na transmissão aos torcedores. Como de costume, alguns torcedores ainda têm dúvidas, do mesmo jeito que aconteceu com a implantação do árbitro de vídeo, mas as promessas são de melhoria. Isso porque o impedimento semiautomático promete resolver alguns problemas, como, por exemplo, melhorar a exatidão. Como? Atualmente são traçadas linhas e alguns lances não mostram com exatidão o ponto exato em que a bola foi tocada pelo lançador.
A direção de arbitragem do campeonato inglês resistiu à implementação do uso da tecnologia do impedimento semiautomático para esta temporada, mas com alguns erros cometidos, mesmo com a utilização do VAR, pressionou a comissão de árbitros a aceitar a nova ferramenta, que entrará em vigor no segundo semestre deste ano. 2 novos reagentes capazes de identificar cafeína e metanfetamina em cargas de drogas foram desenvolvidos pelo Inmetro. Esses compostos químicos mudam de cor ao entrarem em contato com as substâncias. De acordo com o presidente do Inmetro, os novos reagentes facilitarão o trabalho da polícia e farão com que as abordagens sejam mais rápidas. Nos últimos tempos, os traficantes começaram a adicionar cafeína à cocaína para aumentar a quantidade produzida pela sua ação estimulante. Se você é uma pessoa explosiva que sempre desconta a ira nos outros e depois cai no arrependimento, preste atenção nesta notícia. Um estudo japonês revelou um método infalível para descontar e controlar a raiva. O tal método infalível não consiste em gritar alto ou socar um travesseiro ou uma almofada. Os pesquisadores japoneses descobriram que, na hora da raiva, a melhor maneira de se acalmar é escrever os sentimentos em um papel e depois rasgá-lo. É isso mesmo. Parece até uma brincadeira, né? Mas não é não. Saiba que os resultados desse experimento impressionaram até mesmo os acadêmicos em ciências cognitivas da Universidade de Nagoya, responsáveis pelo estudo. Eles recrutaram 100 estudantes e pediram para escreverem breves opiniões sobre diferentes temas. E aí os pesquisadores disseram que eles seriam avaliados por um aluno de doutorado da universidade, que analisaria por meio dos textos a inteligência deles, os interesses, o pensamento lógico e a racionalidade. Só que, independente das respostas, todos os recrutados tiveram pontuação baixa e com um comentário bem negativo sobre o desempenho no teste. E claro que todo mundo ficou com raiva do resultado dessa avaliação. Foi aí que os pesquisadores pediram que eles escrevessem os sentimentos em um papel. Mas metade da turma foi orientada a guardar em uma pasta aquele papel com os sentimentos. E a outra metade foi orientada a rasgá-lo. No grupo que guardou o papel, observou-se que os níveis de raiva subjetiva permaneceram elevados. E entre os alunos que rasgaram, a raiva diminuiu a ponto de ser neutralizada. Foi por isso que os pesquisadores consideraram o método como infalível. E agora tiveram um estudo publicado na revista científica Scientific Reports. Então fica aí a dica, né? Se tiver raiva, é só escrever todos os sentimentos direitinho ali numa folha de papel e depois rasgá-la. Recolher e doar tampinhas de plástico tem uma tripla função. Livram o meio ambiente de tanta poluição, ajudam entidades assistenciais e servem até de massa de manobra para incentivar a arte e a criatividade de crianças. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, existe um projeto que serve de exemplo para todos. Uma simples tampa plástica tem movimentado uma economia solidária no Rio Grande do Sul. Nessa entidade assistencial que atende crianças e adultos em Porto Alegre, juntar tampas de garrafas plásticas virou um grande negócio. Em 10 anos, 10 mil quilos de plástico renderam cerca de R$360 mil. As tampinhas ajudam a gente a pagar uma luz, uma água, fazer uma manutenção no Cerepau, né? Então, tudo o valor que ele é arrecadado das tampinhas, ele é investido aqui dentro. Por meio dessa corrente, organizada pelo projeto Tampinha Legal, já são 700 milhões de tampinhas que deixaram de ir para o lixo. Hoje nós temos mais de 340 instituições participantes do Tampinha Legal em vários estados brasileiros. As instituições recolhem essas tampas plásticas, elas distribuem em galões de água de 5 litros ou 20 litros na sua networking, no posto de gasolina, no salão de beleza, não importa
o estabelecimento comercial que é instalado um coletor customizado do Tampinha Legal. Do ponto de coleta, o material é levado para a entidade cadastrada. Lá, os voluntários fazem todo o processo de seleção e colocam em sacos como esses. Depois, as tampinhas são levadas ao Instituto Sustenplast, que criou o programa e ajuda as entidades fazendo o meio de campo da venda com as empresas. Tudo que é arrecadado vai para um centro de coleta e é vendido para reciclagem. Depois de todo esse processo, as tampinhas trituradas são vendidas para a indústria. O plástico polipropileno é um dos mais usados no mundo e tudo isso daqui pode ser transformado em itens básicos do nosso dia a dia, como cabides, baldes ou brinquedos. Isso faz a economia circular, porque muitos dos itens que você tem aí na sua casa podem ser provenientes de tampinhas doadas. O Tampinha Legal já arrecadou até o momento mais de 3,5 milhões de reais em tampas plásticas que foram destinadas para as entidades assistenciais do terceiro setor. O olhar voltado à conscientização ambiental também motivou esse artista visual a juntar tampinhas, que agora se tornam arte nas mãos de crianças. A ideia do projeto é fazer educação ambiental, né? Aí eu pensei, eu vou fazer projetos, né, com tampinhas de garrafa PET, imagens, ajudado pelas crianças, e aí eu tenho certeza que a gente vai provocar uma mudança de comportamento, né? O artista já levou seu projeto de educação ambiental para escolas do Brasil, Uruguai e da Colômbia. E agora deixa um recado. O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E quem vai colher são os nossos filhos e os nossos netos. Daqui a 20 anos, eles vão pensar completamente diferente da gente e voltar num processo, num amadurecimento sobre reciclagem, sobre como fazer um mundo melhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.